livro de Tiago, capítulo 5. E hoje pela manhã nós tivemos um estudo precioso aí, e a irmã Giovana, né? Nós tivemos falando sobre uma tradução da Bíblia. A tradução dela, para quem não sabe, é a NVI. Já vinha... Oi? É a Gislaine, o que eu falei? Nossa, tudo a ver, né, irmã Gislaine? Irmã Gislaine, agora eu não esqueço mais. Eu testo algumas vezes até eu gravar o nome, sabia? É uma técnica minha aí, não sei se os irmãos já perceberam, é desse jeito. Queridos, vamos lá, Tiago 5, versículo 16, olha que lindo este texto, e a gente vai meditar nele nesta noite. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Coloque mais uma vez a mão no coração e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite, eu abro meu coração a Ti, em nome de Jesus. Senhor, me usa agora como instrumento do Senhor, Pai, para instruir, para edificar esta igreja maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, eu fico honrado, feliz, né, pelo convite do pastor Renan. O pastor Renan e a pastora Bianca são queridos, amados, estimados meus, assim, né, são amigos nossos. E eu, aqui nessa igreja, eu me sinto em casa. E você que está começando talvez a frequentar esta igreja, ou que já frequente, uma coisa eu tenho feito, irmãos, nós estamos falando aqui de um texto de oração, mas eu tenho orado muito por vocês, tenho orado por esta igreja, toda semana, no mínimo, tenho orado, eu colocado esta igreja diante de Deus, nas minhas orações, verdadeiramente, e eu sinto assim um amor muito grande aqui pela igreja. E o que eu ia dizer, você que está frequentando esta igreja, saiba que você está aí numa das melhores igrejas da cidade, uma igreja bíblica, uma igreja espiritual. Então continue firme, continue trazendo vidas para cá, como diz aqui a Bíblia, se você conseguir alcançar uma alma, você salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Uma coisa que eu aprendi desde cedo na minha vida, irmãos, desde quando me converti, e olha que eu me converti, me batizei em 1988, tinha alguém vivo nessa época aqui? Né? E esses dias eu estava fazendo a conta, errei, e assim, em todos esses anos, irmãos, eu tenho aprendido de Deus que nós devemos ganhar almas desde cedo, desde cedinho já temos esse propósito de ganharmos vidas para Jesus. Desde que eu me converti, eu sempre tive esse amor, essa paixão pelas almas, né? Porque Deus tem esse amor também. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre oração. Eu queria destacar o versículo 16 no final, A, B, parte C. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, irmãos, ela tem muitos efeitos. A oração, aqui a Bíblia está dizendo que ela é eficaz. Elias era um homem como a gente, um homem como nós, sujeitos às mesmas paixões. E a gente vai falar sobre essa passagem aqui de Elias. Então, a Bíblia diz
que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela é eficaz. Em primeiro lugar, a oração, ela é eficaz, irmãos, porque ela nos aproxima de Deus, ela nos alinha com Deus. Alguém disse, algum teólogo aí disse, que eu não me lembro agora o nome certinho, mas ele disse assim, que a oração, ela não muda Deus. E é verdade, Deus é imutável, claro que as coisas estão dentro dos seus propósitos, mas a oração não muda Deus. Quando nós oramos, passamos um tempo de oração, a oração não muda Deus, mas muda a gente. Quando nós nos levantamos da oração, a gente se levanta transformado. Eu sempre digo o seguinte: você está passando por luta, ora que melhora. Como diz o hino que nós cantamos há pouco, né? Louve, está sofrendo, louve, está em luta, está em tribulação, louve e também ore. Ore, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu sempre tenho dito o seguinte: ora que melhora. Está com ansiedade? Sabe o que você tem que fazer? Dobra o teu joelho e ora. Você está nervoso, está preocupado, está triste? Dobra o seu joelho em nome de Jesus e ora. Você não vai precisar tomar remédio, tarja preta, não vai precisar tomar nada disso. Ora que melhora. Você vai melhorar. Está alguma coisa no teu lar, um problema, no teu casamento? Ora que melhora. A Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração então ela é eficaz porque ela nos aproxima de Deus, aproxima Deus da gente. A oração também ela é eficaz, irmãos, porque ela é um ato de obediência. A Bíblia diz em Jeremias 33 versículo 3, né? Clama a mim, é uma ordem, clama a mim e responder-te-ei. Deus diz que vai responder a oração, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então clama a Deus. A oração ela é eficaz porque é um ato de obediência. Em 1 Tessalonicenses 5, acho que é o versículo 16 ou 18, diz assim que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar em todo o tempo. A vida cristã, ela tem que ser uma vida de oração, uma vida de clamor a Deus, né? E a oração ela é eficaz também, irmãos, em terceiro lugar, porque ela é feita com fé. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vem. Você ainda não vê, mas pela fé você vê, como prova daquilo, você tem aquela expectativa. A fé é assim. A oração é eficaz porque ela é feita com fé, e aqui Elias orou com fé, e a oração dele teve um efeito tremendo. A Bíblia diz aqui no versículo 17, que orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Irmãos, veja que oração, eu sempre, eu demorei, na verdade, a entender esse texto. Por muitos anos eu não entendi. Eu falei, mas espera aí, Elias orou para não chover? Gente, nós precisamos da chuva, não é? Se a gente ficar sem chuva por muito tempo, o ar fica pesado, né? A questão da umidade do ar, né? Até em Rio Preto parece que está 30%, 20%, parece que eu vi essa semana. Então Elias orou para não chover, e sem chuva, por exemplo, irmãos, não há colheita. Por exemplo, o milho, por exemplo, o milho, ele para ser colhido, as pessoas que trabalham com esse tipo de plantação, antes da chuva, o agricultor, o que ele faz? Ele vai e planta o milho na expectativa de que vai chover muito, e se chover pouquinho, a espiga fica murchinha, não fica aquela espiga bonita, mas quanto mais chuva, aquela espiga do milho fica linda, maravilhosa, por causa da chuva. Então, a nossa vida depende da chuva, e Elias orou para não chover. E por que ele fez isso? Abra aí a sua Bíblia, confira comigo aí o texto bíblico em 1 Reis 17, diz assim, irmãos, para a gente entender esse texto.
Então Elias, o tisbita, 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então aqui pelo texto de 1 Reis capítulo 17, a gente entende o porquê daquilo que está mencionado lá em Tiago capítulo 5 versículo 17. Então Elias orou para não chover. E por que Elias orou para não chover? Irmãos, Elias orou para não chover porque a falta de chuva, ela era um juízo de Deus sobre o norte de Israel. O norte de Israel, o reino do norte, tinha um rei chamado Acabe, e o rei Acabe tinha acabado de fazer um altar a Baal, que era um ídolo, um Deus feito por mãos humanas, um Deus falso, um Deus minúsculo, que rivalizava com o Deus Todo-Poderoso, com Deus El Shaddai, com Deus Criador dos céus e da terra. Então, Elias orou para não chover. Por quê, irmãos? Porque os israelitas acreditavam que quem comandava a chuva era Baal. Baal fazia chover, Baal não fazia chover. Baal, ele era o Deus da fertilidade, era o Deus da colheita, da plantação. E então Elias diz, pela fé, debaixo de uma autoridade de Deus, debaixo da vontade de Deus também, que Deus autoriza, né? Deus carimba, Deus confirma, e diz: olha, não vai chover, e por 3 anos e meio não choveu. Mas por que não choveu, irmãos? Porque a falta de chuva era um juízo de Deus contra Baal, era um juízo de Deus contra um falso ídolo. E o que Deus queria mostrar com isso? Que quem mandava no tempo, quem comanda o tempo, quem controla todas as coisas, não é Baal. Quem controla todas as coisas é o Deus Criador dos céus e da terra, aleluia. É Deus que comanda, é Deus que é o Senhor, Ele que manda em tudo, irmãos. Então, Elias diz que não iria chover, e realmente não chove, porque Deus estava derramando um juízo, né? A mando do Senhor, Deus de Israel, sobre o norte de Israel, para mostrar justamente que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas. Irmãos, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: não são demônios que comandam as coisas, não são falsos ídolos que comandam as coisas, são falsos deuses que são erigidos, levantados por seres humanos. Quem comanda todas as coisas e a quem nós devemos orar para que controle todas as coisas é o nosso Deus, é o Senhor. E a Bíblia diz aqui em 1 Reis, depois até de um desafio de Elias contra os profetas de Baal, mais à frente, eles vão ver que Baal não é Deus, e eles vão declarar por muitas vezes, eles vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode levantar a tua mão e dizer: só o Senhor é Deus. Repita isso: só o Senhor é Deus na minha vida. Repita assim: só o Senhor é Deus na minha casa. Diga: só o Senhor é Deus na minha igreja. Só o Senhor é Deus. Em hebraico é só Yahvé é Deus. Só o Senhor é Deus. É Ele que comanda, Ele que dirige, Ele que governa. Só Ele é o Senhor. Então, debaixo da autoridade de Deus, de uma vontade permissiva de Deus, irmãos, não chove, porque Deus estava humilhando, mostrando que Baal, assim como todos os outros deuses, né, são falsos, são crenças
falsas, que por trás até mesmo desses ídolos estão os demônios recebendo a adoração das pessoas. Então, devido a isso, não choveu por 3 anos e meio. E aí, irmãos, passa-se o tempo, algum tempo depois, não, há 3 anos e meio depois, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, no versículo 18, diz assim: ele orou por 3 anos e não houve chuva. E no versículo 18 diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva. Uau, hein? Que autoridade! E a terra produziu seu fruto. A Bíblia vai explicar isso no livro de Reis também, em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 1. Veja aí o que diz a Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, depois de 3 anos, dessa lição, desse verdadeiro juízo de Deus sobre a terra, Elias vai orar novamente, e Deus vai mandar a chuva. Mas a situação não foi tão fácil, tão automática assim. A Bíblia diz, veja aqui, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41, e disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu rosto entre os seus joelhos. Irmãos, veja bem, Elias subiu no Monte Carmelo, no cume do Monte Carmelo, e Acabe subiu a comer e a beber. Meus irmãos, aqui mostra 2 tipos de pessoas que estão no mundo. Qual delas é você? Existem 2 tipos de pessoas. A Bíblia diz que Acabe subiu a comer e a beber, e Elias subiu para orar. Existem dois tipos de pessoas que, quando a vida está um caos, quando a vida está cheia de problema, quando a família está com problema, quando a terra não está legal, quando há lutas, quando há tribulações, existe sempre esses 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que sobem para orar, mas existe aquelas pessoas que vão comer e beber. Ou seja, há um grupo de pessoas que, mesmo diante do caos, mesmo diante do problema na família, na cidade, na nação, eles não buscam a Deus, eles vão comer e beber. Em vez de buscar a Deus, eles vão atrás da diversão, eles vão atrás dos prazeres do mundo. E sempre existe esses 2 tipos de pessoas. Eu pergunto, qual dos 2 tipos de pessoas você é? Você é o tipo de pessoa que, na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, você busca a Deus, ou você se afasta de Deus? Acabe era o tipo de pessoa que se afastava de Deus. Olha que coisa impressionante. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou seu rosto entre os seus joelhos. Sempre haverá esses 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que a família está um caos, problemas, mas a pessoa, ela é do seguinte chavão: tô nem aí. E as coisas só pioram, as coisas vão indo de mal a pior, e a pessoa não busca Deus, sabe? A fé está fraca, a incredulidade está latente, a cidade está terrível, o país está terrível, o trabalho.
E sabe o que ele vai fazer, o que ela vai fazer? Comer e beber. Mas tem um grupo de pessoas, aqui é Vila Itália, pastor? É Vila Itália, né? Tem um grupo de pessoas aqui na Vila Itália, que domingo pela manhã, vem buscar a Deus nas dificuldades. Existe um grupo de pessoas que no domingo, dia 26 de abril de 2026, um grupo de pessoas que toma atitude diante de Deus, que vai diante de Deus orar e vai dizer: Senhor, eu vou te buscar até que desça a chuva do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha família. Glória a Deus. Existe o primeiro tipo de pessoas que você deve conhecer, muitas delas, é gente que não toma atitude diante do caos. Mas existe, graças a Deus, e um grupo deles está aqui reunido nesta noite, aleluia, um povo que em vez de só se preocupar com o aqui e agora, só se preocupar com os prazeres do mundo, pessoas que só dão suprimento aos seus desejos e paixões e os seus impulsos. Deixa eu te dizer uma coisa: homem e mulher de Deus não é dominado, não é controlado pelos seus prazeres, pelos seus impulsos. Homem e mulher de Deus não é controlado pelos seus desejos, pelos seus pecados. Homem e mulher de Deus é controlado pelo Espírito Santo do Senhor, é controlado por Deus. E Elias resolve buscar a Deus, irmãos, dizendo: olha, eu vou orar por uma intervenção de Deus. E Elias resolve orar. A Bíblia diz, irmãos, que ele se ajoelha, coloca a cabeça entre seus joelhos, e ele tem um moço, e diz assim para o ajudante dele, fala o seguinte: eu vou aqui dobrar os meus joelhos, e você vai lá e vê se há alguma mudança. E aí Elias, irmãos, começa a orar, e o menino vai lá, e ele então olha, e aí Elias se levanta e fala: senhora, viu alguma coisa? O rapaz: não vi nada não. Elias desiste, irmãos, na primeira oração? Não, ele continua orando. Ele diz assim para o moço: eu vou continuar orando, mas você vai lá e veja se você viu alguma coisa. O menino vai, o rapaz vai e volta e diz para Elias: olha, eu não vi nada. Elias desiste, meus irmãos, na terceira e segunda oração? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você: continua buscando a Deus, não desista, continua buscando ao Senhor. Você não pode desistir, você tem que insistir na hora das dificuldades. Elias continua orando a Deus e buscando a Deus, e diz para o moço: vai lá e vê. O moço vai pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, pela sexta vez, e Elias diz: olha, você viu alguma coisa? E o moço diz: não. Irmãos, o que você faria? Desistiria? Você deixaria de orar? Falar: eu acho que eu orei demais, eu já fiz muita oração, e eu vou desistir. Irmãos, aquele homem de Deus diz para o seu ajudante: vai lá. E aí pela sétima vez, o moço vai correndo lá, e aí volta, e Elias diz assim: olha, e aí, viu alguma coisa? O moço diz o seguinte, olhando para o mar Mediterrâneo, né, onde fica o Monte Carmelo ali, olhando para o mar Mediterrâneo, ele diz assim: olha, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, glória a Deus! Sabe o que Elias diz? Corre, porque vai vir uma grande chuva. Glória a Deus! Irmãos, sabe o que era aquele sinal da mão de um homem? Era o sinal de uma grande chuva de Deus. Talvez fosse um sinal pequeno, talvez haja um sinalzinho na tua vida,
mas este é o sinal de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Continua orando, continua buscando, continua perseverante, porque a tua bênção, a tua vitória está próxima, em nome de Jesus. Amém, amados? Continua buscando ao Senhor. Há o ruído de uma grande chuva sobre a tua vida. Você crê em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Elias então disse aqui, irmãos, no versículo 44, 1 Reis 18, 44, e sucedeu que a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias: sobe, diz Acabe. E aí no versículo 45 diz: e sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Há um pequeno sinal de Deus para você nesta noite. Há um pequeno sinal de que Deus vai fazer algo grande na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu declarar nesta noite uma palavra sobre a tua vida que está ouvindo esta mensagem. Você que está aqui, você que está na live. Vai vir uma chuva de bênção pesada sobre a tua vida, se você crê, amém? Se você crê, você verá a glória de Deus, mas tem que orar, tem que buscar, tem que perseverar. Vamos colocar de pé e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, você também que quer se reconciliar com Deus. Eu não sei se há pessoas, aqui o pastor perguntou sobre visitantes, se tiver alguém que está nos visitando, que quer se reconciliar com Deus, se existe alguém que quer entregar a sua vida para Deus, entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para que Ele te salve, para que Ele te perdoe, para que Ele faça de você uma nova vida, te dê a salvação. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se entregar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E você que precisa de um milagre da parte de Deus, você que precisa da chuva de Deus sobre a tua vida, talvez você esteja seco, talvez você esteja fraco, talvez você esteja numa situação difícil, mas graças a Deus que nesta noite você não escolheu ficar em casa assistindo Fantástico, Fanático, você não subiu para comer e beber, você veio para buscar o Senhor, aleluia. Se você crê, vem à frente, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Bom, vamos adorar a Deus com um cântico. Isso, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, este é o sinal, oh glória, que a tua chuva vai descer. Creia. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Vai chover, Senhor, vai chover, vai chover sobre vidas aqui, Senhor. vai chover, tira a morte, tira a sequidão, abre as faça produzir, faça que haja frutos em nome de Jesus. Vai chover, Senhor, vai chover. Abre as comportas dos céus, abre as comportas dos céus nesta noite, Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover.
Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, Senhor. Abre as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Aleluia. Então clame, então grite, então chame por Ele. Se Deus faz chover, Senhor, abre o céu sobre esta Faz igreja, chover. abre o céu sobre este povo, Senhor. Abre as Elias era um homem sujeito às mesmas comportas do paixões que nós. Nesta noite, Pai, faz chover chuvas de bênçãos, milagres. Abre portas, meu Senhor amado, na vida dos empresários, na vida dos irmãos, das irmãs. Abençoa esta igreja, que esta igreja se multiplique, chova, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja uma chuva, Senhor, de almas, de vidas. Senhor amado, que muitas almas se convertam nesta igreja e nesta cidade, meu Pai. Meu Deus, a minha oração é que o Senhor se mova, trazendo grandes milagres, trazendo transformações. Em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio, Senhor, neste sinal do Senhor para a minha vida. Eu creio, meu Deus, no teu milagre. Eu creio, Senhor, e eu te peço, faz chover sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Eu recebo nesta noite, ó Pai. Ó Deus, existe um porquê de eu estar aqui. Eu sei que o Senhor está agindo agora. Nesta noite eu já te agradeço, Pai, pela bênção, pelo milagre, em nome de Jesus. Senhor, flui as tuas águas sobre esta igreja, flui as tuas águas sobre este povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que Deus tem um grande plano aqui com esta igreja, com vocês aqui. Eu assim tenho
visitado algumas igrejas, inclusive, mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: há uma graça de Deus especial sobre esta igreja, e Deus tem grandes planos sobre a vida de vocês. Continuem firmes, perseverantes, porque há um sinal de que vem grandes chuvas sobre esta igreja, sobre este rebanho, as chuvas de coisas grandes e grandes coisas para você, para esta igreja. Você recebe, diga glória a Deus, diga aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu devolvo a palavra ao pastor Renan. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Saia daqui com a palavra do Senhor no seu coração. Basta uma palavra. Você precisa pegar a palavra. Você não precisa ver nada, você não precisa tocar em nada, você precisa receber a palavra. Eu sempre refleti muito sobre esse texto, que diz que Elias diz: vai chover. Quando chegou o tempo da chuva, vai chover. E aí ele manda o moço: olha, sobe o monte, olha. E aí vai uma vez, volta aí, nada. Vai a segunda vez, volta aí, nada. Vai a terceira vez, 7 vezes, queridos. Vou compartilhar um testemunho rápido. Não gosto de dar detalhes, que é assuntos financeiros. Mas há 4 anos que eu desejava algo. E eu tinha algumas coisas que eu ia fazer na minha vida após este algo acontecer. Então havia 4 anos que eu esperava. Quem é próximo de mim sabe algumas coisas. Olha, eu vou fazer algo, mas para eu fazer algo, primeiro algumas coisas têm que acontecer. Porque senão, se não acontecer, eu não vou conseguir administrar, não vou conseguir cuidar da igreja, vou conseguir fazer isso. E aí, passou esse tempo, eu fui fazer uma viagem missionária, voltei. Coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a acontecer. Coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Quando eu comecei a me mover para aquilo que já era um desejo e um plano, eu lembro, por exemplo, que uma pessoa, quando eu fui compartilhar com ela, ela falou: eu sim, vamos crer, vai acontecer, porque nós já oramos isso faz 4 anos. Muitas vezes nós paramos no dia para orar por aquilo. Então eu quero dizer a você, muitas vezes você tenta uma vez e para, tenta 2 e para, tenta 3 e para. Ah, mas olha, eu vi uma pequena nuvem só, não tem chuva nenhuma. Aí foi, olhou a segunda, olhou a terceira, olhou a sétima, até que veio uma abundante chuva. Então esteja atento aos sinais. Semana passada eu falei sobre os sinais de Deus. Muitas vezes Deus começa a agir, mas antes de o milagre chegar, coisas começam a acontecer. Portas começam a fechar, portas começam a abrir, pessoas chegam ao teu lado, propostas, ligações, situações. Então esteja atento. Primeiro que você precisa fazer agora, saia com a palavra no teu coração. Você precisa sair daqui dizendo: eu creio, é o que precisa, é o que importa. E esta palavra, a palavra do Senhor diz assim: olha, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Primeira coisa é isso, é você crer. Saia daqui com a palavra no teu coração. Coisas começarão a acontecer, e aí você precisa responder a esses sinais de Deus. Amém? Você foi alimentado pela palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Olício, que ministrou a palavra para nós. Fomos alimentados e recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, guardados pelo Senhor. Nos dê um final de mês na tua presença. Prospera, Senhor, a obra das mãos dos teus filhos. Acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso redor. Nos livra de todo mal. Que aonde formos, o Senhor seja com cada um de nós, na entrada, na saída. Aqueles que têm tido dificuldade de dormir, tua palavra diz: em paz me deito e logo eu pego no sono. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa se deitar em paz, dormir em paz. Você que está ansioso,
Entregue a sua ansiedade agora ao Senhor, com orações, súplicas, ações de graça. Descanse no Senhor, Ele tem cuidado de você. Descanse no Senhor. Entregue ao Senhor esse final de mês. Você que é autônomo, acalma o seu coração. Descanse no Senhor em nome de Jesus. Amém. Acho que eu não concluí. Depois de 4 anos, Deus respondeu algumas coisas, moveu situações, e eu vivi situações que era o desejo do meu coração, plano que eu tinha, e eu não imaginava que Deus fosse me permitir fazer algumas coisas, enfim. Então fica a palavra do pastor para você. Às vezes alguns sinais começam a acontecer. O povo de Deus, quando ele estava no deserto, o que a palavra diz, que nós aprendemos aqui em Números, no panorama bíblico, que a nuvem parava e o povo parava, a nuvem se movia e o povo se movia. Então o Senhor falou conosco nessa noite: siga a nuvem, amém, queridos? Siga a nuvem. Estenda sua mão direita para cá. E o retiro, homens, por favor, façam a sua inscrição. Os irmãos estão lá atrás para fazer a sua inscrição. Estenda sua mão direita. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem assim crê, diz: vai em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.